Olá, eu sou o professor Rodrigo do canal Mente Exata e eu estava conversando com o meu novo amigo, o ChatGPT, pedindo para que ele criasse algumas questões de raciocínio lógico. Em um determinado momento, ele criou uma questão que me lembrou que na minha adolescência eu resolvi essa questão. Só que na época eu resolvi de qualquer jeito, à base de chute, e a questão não pede para ser resolvida dessa forma. Ela pede para que seja resolvida usando um raciocínio lógico. A questão é a seguinte: diz que foi Einstein quem criou, no século passado, e afirmou que 98% da população mundial não era capaz de resolvê-lo. Será que você faz parte desse seleto grupo que consegue resolvê-lo? Pode ser que você já tenha se deparado com esta questão anteriormente. Não sei se você conseguiu resolver. E eu te desafio, vai na descrição do vídeo, acesse o link para realizar esse teste, depois você volta aqui e comenta se conseguiu resolver. Vamos para a resolução da questão. Eu tenho 5 casas com 5 cores diferentes, 5 nacionalidades, 5 bebidas, 5 cigarros e 5 animais de estimação. Eu tenho algumas dicas e o objetivo é cumprir todas essas afirmações até que o jogo se complete. Algumas dicas são bem óbvias. Por exemplo, o homem que vive na casa do meio bebe leite. É uma das dicas. Então eu já posso preencher essa afirmação. Casa do meio bebe leite. Eu tenho uma outra dica que diz que o norueguês vive na primeira casa. Então eu já posso preencher a nacionalidade da primeira casa com um norueguês. Eu tenho uma outra dica que diz que o norueguês vive ao lado da casa azul. Então, se o norueguês vive na primeira casa, a casa azul só pode ser a casa 2. Essas são as 3 primeiras dicas mais óbvias. Agora, olha só. Tem uma dica que diz que a casa verde fica do lado esquerdo da casa branca. Portanto, a casa verde não pode ser a casa 1, pois do lado direito é a casa azul. E a casa verde não pode ser a casa 5, pois não tem nenhuma casa à direita com a possibilidade de ser a casa branca. Portanto, casa verde ou é a casa 3 ou é a casa 4. Só que tem a dica que diz que o homem que vive na casa verde bebe café. Se o homem que vive na casa verde bebe café, eu excluo a possibilidade da casa 3 ser verde, pois na casa 3 a pessoa bebe leite. Portanto, só me resta a possibilidade da casa verde ser a casa 4. Essa pessoa bebe café e à direita dela está a casa branca, em que a dica da casa verde fica ao lado esquerdo da casa branca. A partir de agora, eu já consigo preencher mais 3 dicas. O inglês vive na casa vermelha, portanto a casa 1 não pode ser vermelha, só pode ser a casa 3. Então, casa vermelha, casa 3, e o inglês vive na casa vermelha. Outra dica que eu posso preencher, o homem que vive na casa amarela fuma downhill. Se só falta a casa amarela para ser preenchida, obviamente ela é a primeira casa, e essa pessoa fuma downhill. O homem que cria cavalos vive ao lado de quem fuma downhill. O homem que cria cavalos vive na casa azul, pois vive ao lado de quem fuma downhill. Até essa parte foi fácil. Agora vem a parte mais difícil do jogo. É quando você usa 3 dicas para determinar o próximo passo. E a gente vai partir da seguinte dica. O homem que fuma Blue Master bebe cerveja. Essa pessoa só pode ocupar a casa 2 ou a casa 5, pois são as únicas casas que têm a opção de bebida e cigarro disponíveis. Só que eu não posso colocar a cerveja na casa 2, pois tem uma outra dica que diz que o dinamarquês bebe chá. Então, se eu coloco a cerveja na casa 2, eu só vou conseguir colocar o dinamarquês na casa 5 e ele beberia chá. Se ele bebe chá e na casa 2 eu coloco que bebe cerveja, só me resta a bebida água, que eu teria que colocar na casa 1. E eu não posso colocar a bebida água na casa 1, pois existe uma terceira dica que diz que quem fuma blends é vizinho do que bebe água. Então, se eu coloco esse
bebendo água, ele teria que ser vizinho do que fuma blends. Só que lembra lá no início que se eu colocar cerveja nesta opção, eu tenho que colocar que fuma Blue Master para preencher a dica do homem que fuma Blue Master e bebe cerveja. Então eu não posso colocar a pessoa que bebe cerveja na casa azul. Só me resta então a opção de colocar na casa 5 a pessoa que bebe cerveja, fuma Blue Master. A partir desse ponto, a opção do dinamarquês bebe chá só pode ser na casa azul, pois é a única casa que tem as duas opções disponíveis. O dinamarquês bebe chá. Agora eu consigo preencher então, tendo todas as bebidas, faltando apenas a água, que fica na casa amarela, e quem bebe água é vizinho do que fuma blends. Portanto, a casa azul fuma blends. Neste ponto, já fica tudo muito mais fácil, pois as dicas que sobram são muito óbvias. Por exemplo, o alemão fuma Prince. Só restam essas duas casas. Ou na casa verde poderia ser o alemão, ou na casa 5. Porém, a pessoa da casa 5 já fuma Blue Master. Então, o alemão não pode ser na casa 5. Só pode ser na casa 4. E ele fuma Prince. Então, cigarro Prince. Qual a nacionalidade que sobra? Sobra o sueco. Se ele sobra, ele vai ficar na casa que está em branco. Agora eu tenho a seguinte dica. O sueco tem cachorro como animal de estimação. Se o sueco mora na casa 5, o animal de estimação dele tem que ser o cachorro. O único cigarro que falta, então, é o Pall Mall. Eu posso preencher na casa vermelha. E o homem que fuma Pall Mall cria pássaros. Portanto, casa vermelha cria pássaros. O homem que fuma blends vive ao lado de quem tem gatos. Quem fuma blends está na casa azul. E o único vizinho que ainda não tem um animal de estimação é o da casa amarela. Portanto, cria gatos. Preenchemos todas as dicas, só faltou preencher o animal de estimação da casa verde, que são os peixes. Aí então finalizamos o jogo. Ele traz uma mensagem de parabéns e quanto tempo nós demoramos para resolver. E aí, o que acharam? Conseguiram resolver? Deixe aqui nos comentários. E se você gosta de vídeos desse estilo, eu te convido a se inscrever no canal e deixar um like. Até a próxima. Um grande abraço.